Oi, galerinha desbravadora, tudo bem com vocês? Preparados então para a continuação da especialidade de História em Quadrinhos? Vem comigo! Pessoal, vocês já ouviram falar sobre a nona arte, que a HQ é considerada a nona arte? O que significa isso? Por que a HQ é considerada a nona arte? É o seguinte, no começo existiam as artes como dança, pintura, a música, escultura, a literatura e o teatro. Mas aí, sabe o que aconteceu? O homem, ele inventou o cinema. E aí, um homem chamado Hicioto Canudo, que é esse cara aqui, considerou então o cinema como a mais completa das artes. Sabe por quê, desbravador? Porque o cinema englobava todas as outras artes. Ele englobava a literatura, a pintura, a escultura, a dança. Então ele englobava tudo. E então esse cara publicou em 1923 o Manifesto das Sete Artes, organizando então todas as artes, colocando em ordem. A partir daí, então, as artes elas passaram a ter uma classificação e a serem vistas então tanto por pessoas que apreciavam quanto por pessoas que criavam. Ela passou a ser vista de forma cartesiana, ou seja, classificatória. E aí então, sabe o que aconteceu? O homem, o mundo, ele vive em constante mudança, né? Novas coisas foram criadas. E então, quando Canudo já não identificava mais, não classificava mais, outras pessoas passaram a classificar as artes que vieram depois do manifesto. E assim, hoje, nós temos em torno de 11 artes. Aí é o seguinte, existem diversas divergências em vários sites sobre sobre a ordem das artes. Mas eu achei uma ordem que corrobora bastante, tem outros sites que falam bastante dessa ordem e é a que eu vou apresentar para vocês. A primeira arte é a arte da música, que é o som. A segunda arte é a dança, a coreografia, que representa, né, o movimento. A terceira arte é a pintura, que são as cores. A quarta arte é a escultura, que representa o volume. A quinta arte é o teatro, representação. A sexta arte é a literatura, que trabalha com as palavras. A sétima arte é o cinema, que integra todos os elementos que eu falei até agora. A oitava arte é a fotografia, que trabalha, né, com as imagens. A nona arte, qual que é? A história em quadrinhos, que trabalha palavra, imagem e cores. A 10ª arte são os jogos de computador e de vídeo. E a 11ª arte é a arte digital, que integra então todas as artes gráficas computadorizadas, o 2D, o 3D e também a programação. Então agora, quando alguém te perguntar por que a história em quadrinho é considerada a nona arte, é porque existe uma classificação das artes e a história em quadrinhos ela se encontra no nono lugar como sendo a nona arte. Agora, no requisito 2 da especialidade de quadrinhos, ele pede então para você, desbravador, explicar então o que é uma tirinha ou tira. As tirinhas, elas são como as histórias em quadrinhos. Elas se utilizam de quadros para narrar então um fato. Esses quadros, eles contêm desenhos e na maioria das vezes tem os balões também. Contudo, normalmente, o tamanho dessas tirinhas é menor, sendo então algo para uma leitura mais rápida. As tirinhas, elas normalmente têm mais ou menos de 3 a 4 quadros, porém isso não é uma regra e eles podem apresentar uma quantidade diferente. Elas podem estar contidas em jornais, em revistas, internet e em outros lugares também. O tipo de tirinha mais popular que conhecemos é a de humor, porém ela pode ser de qualquer gênero. E em inglês a tirinha é chamada de comic strips,
Então, olha só, alguns exemplos de tirinhas que nós conhecemos. Conhecemos muitas vezes no livro didático, que tem as tirinhas da Mafalda, como eu já citei para vocês, que ela é muito conhecida. Existem as tirinhas do Hagar e Helga, existem as tirinhas do Haroldo, as tirinhas do Garfio, existem vários tipos de tirinhas. Uma coisa interessante sobre as tirinhas é que elas trazem um conteúdo em que se predomina, então, a crítica, com humor a modos de comportamento, valores sociais e até sentimentos. E se destaca também nessa composição os códigos verbais e não verbais. Bom, agora que vocês já sabem, né, o que é tirinha e por que a história em quadrinhos é considerada a nona arte, nós encerramos o vídeo por aqui, mas fiquem ligados nos próximos vídeos que nós vamos explicar outros requisitos dessa super especialidade. Tchau, pessoal!